Vamos lá, gente, vamos mudar de assunto. No próximo domingo é Dia da Previdência Social, Dia dos Aposentados. Aí eu convidei o Dr. Jorge Mazera, ele é presidente da Comissão do Direito Previdenciário da OAB, para a gente falar sobre a situação dos benefícios, dos pedidos de benefícios num ano de pandemia, né? Tem muito pedido represado, tem muita gente esperando. E aí o Dr. Jorge faz um balanço aí para a gente. Oi, Dr. Jorge, muito bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Bom dia aos telespectadores do SC no Ar. Bom, o senhor está na comissão, né, do Direito Previdenciário da OAB desde 2016. Então, o senhor acompanhou aí a tentativa de reforma da Previdência, o senhor acompanhou a reforma da Previdência, agora acompanhou o ano passado, aí, ano de pandemia, e toda essa situação. Qual é o balanço que dá para fazer do impacto da pandemia nos benefícios, no que os aposentados podem esperar dos serviços prestados pelo INSS? Bom, Márcia, nós tínhamos uma situação no INSS, uma situação previdenciária, né, principalmente sobre o olhar do segurado, que já não era simples, né, tanto que sofreu aí, vem nessa tentativa desde 2016, até que em 2019 se chegou, então, a efetivar a reforma da Previdência. Mas, paralelamente a isso, a situação administrativa junto ao INSS, quando o segurado, quando o nosso telespectador procura o INSS para ser atendido, para buscar um benefício, ela já era delicada em razão de uma série de detalhes, de características que ao longo do tempo foram se agravando, como, por exemplo, a ausência de concurso público já há muitos anos, né? Então, a falta de servidores contribui principalmente para isso que o segurado sente na prática, que é essa demora na análise do benefício. Com a emenda constitucional 103, e a reforma da Previdência, né? Tivemos aí um agravamento no que tange ao deferimento dos benefícios em razão de uma demora do próprio INSS e da Dataprev, que é o órgão que atualiza e cria os programas que o INSS utiliza para a análise dos benefícios, que demorou, né, quase 7, 8 meses para se adaptar às novas regras da reforma, então um tempo muito elastecido, né, tudo isso contribuindo, e, por óbvio, a pandemia, que foi esse evento mundial e catastrófico para a economia, para o INSS, para a Previdência, não foi diferente. Apesar de termos esforços dos servidores, do governo, auxílio emergencial, por exemplo, que não é um benefício do INSS, mas foi também através dos bancos de dados do INSS que se utilizou, né, para deferir esse benefício. Tivemos essas contrapartidas, então, para tentar amenizar essa demanda negativa, por assim dizer, mas, na prática, o saldo é muito delicado, porque o que se verifica ainda é uma demora exacerbada, né, entre o requerimento e o deferimento ou não, enfim, para pelo menos que o segurado tenha essa resposta. Então, é algo delicado que nós precisamos, sim, continuar atentos. Estamos atentos e continuaremos atentos. Era isso que eu ia perguntar agora. Como é que é o trabalho da comissão? Quem está nos acompanhando e está com problemas no INSS, está com dificuldade, pode ter o apoio da OAB? Sim, a OAB, ela segundo pesquisas recentes, ainda é uma das instituições no Brasil com maior respeito e credibilidade perante a sociedade. A comissão, ela é formada por advogados previdenciaristas. Temos hoje cerca de 160 advogados previdenciaristas de todo o estado de Santa Catarina, algo inédito até então, tanto na quantidade quanto nessa capilaridade, porque assim nós podemos identificar os detalhes e as peculiaridades de cada região do estado. Por que isso? Para que o telespectador entenda. O INSS ele é organizado em gerências executivas. Em Santa Catarina são 5. Chapecó, Blumenau, Joinville, Florianópolis e Criciúma. E é possível que em cada uma dessas gerências, em cada uma dessas regiões, nós tenhamos aí situações distintas. E temos. E, nesse sentido, a Comissão Estadual trabalha em prol tanto do advogado, da reclamação do advogado, porque o advogado não é apenas ele está ali representando o interesse de um segurado, de um dos nossos telespectadores, possivelmente. E também, por óbvio, ela tem no seu escopo o dever, né, de cuidar, de zelar pelo direito previdenciário. Então, a OAB e a sua Comissão de Direito Previdenciário atuam dessa forma referente ao direito previdenciário.
E quais são as principais reclamações? O que o senhor percebe? Nós tivemos várias reclamações, né? Durante o ano passado foram aí uma infinidade de ofícios e encaminhamentos que a comissão tentou para dar vazão a essas reclamações. Nós temos desde a demora excessiva, né? Que é uma das principais, e aí fica sempre a dica para o nosso telespectador, que se for o caso que ultrapassou o limite que a lei coloca em 45 dias, que procure o advogado de sua confiança e busque a saída, né? Por exemplo, um mandado de segurança. Mas nós temos também situações quanto ao atendimento. Por exemplo, assim que eclodiu a pandemia, no dia 18 de março do ano passado, a primeira preocupação que nós tivemos enquanto comissão na defesa do segurado, no seu direito previdenciário, foi oficiar a Superintendência Regional Sul do INSS para que garantisse a suspensão dos prazos para cumprimento das exigências. O que é isso? Quando o segurado faz um requerimento e por algum motivo falta algo para dar a continuidade no seu processo, no seu requerimento, o INSS emite o que a gente chama de uma carta de exigência e, então, há um prazo para que o segurado cumpra. Com as agências fechadas a partir da pandemia, do dia 20 de março, nós antes ainda, já no dia 18, solicitamos, então, que fosse suspenso esses prazos e eles continuam ainda para que o segurado pudesse se adaptar, até que os programas e os canais de atendimento remoto, por exemplo, pudessem suprir essa demanda. Mas, basicamente, nós temos toda essa situação aí bastante rotineira, infelizmente. Doutor Jorge, vou lhe pedir para acompanhar comigo a posição do INSS, porque, naturalmente, a gente, como manda o bom jornalismo, a gente sempre escuta os dois lados. Aí a gente tentou falar com o INSS aqui em Santa Catarina, mas eles remetem direto a Brasília. É Brasília que responde. Aí as respostas são as seguintes, eu até vou ler aqui no teleprompter para não errar os números. 1.200.000 requerimentos em análise, 477.000 requerimentos aguardando documentos, que é isso que o senhor está dizendo, 835.000 benefícios analisados por mês, é o que eles dizem que estão fazendo atualmente, e dizem que atualmente o tempo médio para concessão de benefício, o senhor falou aí em 45 dias, que é o que diz a lei. O INSS de Brasília diz que eles estão levando 66 dias para conceder os benefícios. Em breve, o INSS deve promover a desburocratização de todo o processo. É a fala aí do INSS em Brasília. Queria rapidamente, para fechar, que o senhor avaliasse esses números. Rapidamente, por favor, doutor Jorge. Márcia, esses números já foram piores, por incrível que pareça. Nós temos que reconhecer um esforço desde 2017 da administração do INSS, dos servidores do INSS, que sim, tem muita gente lá que trabalha de verdade, que dá o sangue para que a coisa, que a gente tenha essa resposta. Ocorre que a máquina é muito grande, muito pesada, e há situações que são, por enquanto, ainda intransponíveis. Como eu disse, a falta de funcionários. Tanto é verdade que tiveram que chamar, no ano passado, durante a pandemia, ex-militares e servidores recém-aposentados para retornar à ativa, para dar vazão a essas análises administrativas. Mas é uma situação que, sim, os canais de atendimento remoto, como desde 2017 o INSS vem investindo, são, por exemplo, uma saída interessante que nós apostamos e entendemos como viável, em razão desse período, principalmente de pandemia, que impede o contato pessoal. Valeu, doutor Jorge Mazera, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Santa Catarina. Muito obrigada pelos esclarecimentos. Um ótimo dia para o senhor. Até uma próxima oportunidade. Um excelente dia. Até.